abençoe a tua casa, te encha de graça. Você vai ser muito edificado com essa palavra. Gálatas 5:6 diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que estava uma discussão sobre a lei e a graça ali com eles, nessa igreja, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o que tem valor? A fé que atua pelo amor. Como é que a fé atua? Pelo amor. A fé existe? Sim ou não? Sim. Agora, para a fé atuar, ela tem um dispositivo, ela tem uma chave, ela tem um botãozinho que você tem que ligar. E esse botãozinho, essa chave, vamos chamar assim, que eu chamaria isso de um grande portal, esse pequeno botãozinho, chama-se amor. Agora, o que é o amor? Eu gosto, vocês sabem disso, esses poucos meses nós estamos caminhando junto aí, eu procuro pregar mensagens simples, mas bem objetivas, para você saber o que você vai fazer com aquilo. Tá, beleza, pastor, entendi, mas agora o que eu vou fazer com isso? A questão é o que você vai fazer com o que você ouve aqui a partir do momento que você sai dessa porta. Porque a sua vida é um culto a Deus todos os dias. A sua vida é um altar ao Senhor todos os dias. Amém? Então, a fé atua pelo amor. Olha no versículo 13. Ainda desse mesmo capítulo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes o quê? Servos um dos outros pelo amor de novo. Como é que nós vamos exercitar a fé? Pelo amor. Agora, como é que eu vou exercitar o amor? Quando eu sirvo as pessoas. Eu quero servir a Deus. Sirva pessoas. Como é que eu vou fazer minha fé funcionar? Ajude pessoas. Melhore a vida das pessoas. Facilite a vida de alguém. Facilite a vida de um filho, de uma esposa, do marido, de um patrão, do funcionário, do vizinho. Facilite a vida de alguém. Está servindo a Deus. Amém? Mas quem toca não está servindo a Deus? Se ele tocar aqui, está facilitando a vida de alguém? Está servindo a Deus. Mas se ele tocar aqui por vaidade, ou para querer massagear o seu ego, não está servindo a Deus. Pode ser o melhor músico da face da terra. Mas se aquilo... nós estamos fazendo foto, que nós estávamos comentando no carro hoje que a gente estava vendo. Cuidado, às vezes tem gente que não gosta muito de foto assim, em culto, né? Eu no passado não gostava. Eu proibia todas essas coisas dos nossos cultos no passado. Digo, a hora de culto é culto, eu não quero ninguém andando, ninguém em banheiro, nada. Eu era um pastor sábio, vocês não têm ideia. Eu não deixava ninguém andar, criança nenhuma chorar, o diabo tinha que correr com criança, porque eu queria atenção 100% aqui para pregar o evangelho. Mudei muito nisso. Entendi que a gente tem que ir tendo mais flexibilidade de um monte de coisa. E principalmente agora com essas modernidades, não que eu seja tão antigo assim, mas eu prego o evangelho desde que eu nem sabia que iria existir celular na vida, né? Eu sou da época do radinho de anteninha, né? Eu sou da época lá de quase daqueles radiozinhos de manivela, então, aquelas vitrolas de manivela. Então, a gente, né, passou quantas coisas na vida, e é muito fácil da gente se entreter tanto com isso e não prestar atenção realmente na palavra. Então, eu estava convidando com a Fran que faz as fotos para a gente, às vezes faz uma ou outra foto que é necessário para poder divulgar. Por quê? Para divulgar Jesus. Porque quanto mais pessoas olharem na rede social, ouvirem o canal, mais pessoas vão ouvir o evangelho. Então temos que divulgar sempre. Então quanto mais você divulga, quanto mais você posta, domingo estaremos juntos, nosso culto, quanto mais cada um aqui faz isso, porque se nós, a hora que tiver todo mundo de volta nos cultos, que tem aqui umas 40 pessoas, estamos iniciando o projeto, já é uma grande vitória, amém? Já temos 40. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca dizer assim, mas só temos 40 envolvidos nos grupos. Tem 40, tranquilo, envolvidos nos grupos. E Deus seja louvado por isso. Agora, quando a gente olha isso e cada um desses 40 divulgar para a sua rede social, domingo estamos juntos, você é bem-vindo, Deus tem algo para fazer na tua vida, Deus tem uma palavra para você, para a tua casa, para a tua família. Cada um fazer isso, olha como a gente multiplica a mensagem. Você pegar a mensagem de domingo e você colocar nas redes sociais, divulgar para tuas famílias, contatos que você tem, você está ajudando a disseminar a palavra de Deus. Amém? Amém.
Vamos fazer isso todo mundo? Isso é bênção. Então a fé atua pelo amor. E quando você serve, você está servindo a Deus. Quando você serve pessoas, você está servindo a Deus. Agora vá lá para Hebreus. Quero ajudar você a entender isso, porque ajuda bastante a gente a compreender. Hebreus, no capítulo 1, tem um pouquinho da definição de fé. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza. A fé é a certeza. A fé é uma certeza. A fé não é uma dúvida. Fé não é um achismo. Fé não é uma opinião. Eu penso, eu acho, eu pensava que era dizer, não, fé é uma certeza. Fé é uma certeza de coisas que se esperam. Fé é uma certeza de algo que você espera. E é uma convicção. É uma convicção de um ato. Veja bem lá. É uma convicção de fatos que não se veem. Amém? Que não se veem. E aí no versículo 6, ele fala aquilo que eu comecei no início da mensagem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora olha a segunda parte. Eu amo demais a segunda parte. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Essa palavra creia que Ele existe está muito fraca a tradução. É como se o texto está dizendo assim, é que nem quando Moisés foi solicitado lá em Faraó, na presença do Faraó, aí falou, tá, mas quem é Deus? Quem é esse Deus? Perguntaram para mim quem é Deus. Diga assim, eu sou. Deus está dizendo assim, diga lá que eu sou único, eu sou absoluto, eu sou começo, meio e fim, eu sou tudo. Então, quando diz assim, você crer em Deus, como diz o versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É crer que Ele é, não é que Ele vai ser, é que Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é capaz, Ele é o Deus do impossível. Então, crer nesse Deus, e aí que esse Deus te torna galardoador. O que é galardoador dos que eu busco? Ele vai te presentear. Deus tem presentes para você. Eu quero. É tão bom ganhar presente dos outros. Esse dia eu ganhei um perfume do meu amigo, fiquei tão feliz. Me lavo quase o perfume lá. E a pele não absorve muito. Como é legal ganhar um presente? Não é legal? Agora imagine Deus olhar assim, hoje eu tenho um presente para o Anderson. O que será que o Anderson quer nesse dia? Aí Deus olhar lá e poder facilitar o presente na mão dele. Imagina Deus olhar para o Jefferson e dizer, mas essa semana eu vou mirar o Jefferson, quero dar um presente para ele que vai deixar ele com a boca lá na orelha. Imagine Deus mirando você para te presentear. É você crer nisso, você crê, você é filho, você é amado, e Deus como pai quer o melhor para você. Deus nunca quer o pior para os seus filhos. Nós como pais choramos querendo o melhor para os nossos filhos, e a Bíblia diz que nós somos mal. Nós somos mal e queremos o bem. Agora imagine Deus ama cada um de nós e Ele quer o melhor para nós. Amém? Ainda nesse capítulo 11, fala lá para o finalzinho quase, versículo 33. Versículo 33. Quero enfatizar isso aqui. Ainda em Hebreus 11, versículo 33. Tem muita coisa. Você quer estímulo sobre fé, inspiração sobre fé? Leia todo esse capítulo 11 com tempo. Você vai ver tanto exemplo de fé aqui. Mas aqui no versículo 33, depois de ele dar vários exemplos de fé, ele vem e diz assim, os quais, todas essas pessoas que ele cita aí do Antigo Testamento, os quais por meio da fé, por meio do quê? Da fé. Da fé. Veja bem que a fé atua pelo amor. Então a fé tem muito poder, mas ela tem uma maneira de atuar. Então os quais por meio da fé subjugaram o quê? Reinos, praticaram a justiça e obtiveram o quê? Promessas. Por meio da fé, eu e você vamos obter as promessas. Você não vai obter as promessas por barganha. Então não adianta você chegar diante de Deus, Deus, eu tenho sido fiel, mas eu sou fiel à minha esposa, mas eu sou fiel ao meu dízimo, mas eu sou fiel, vou todo domingo na igreja. Não é isso que vai garantir as promessas na sua vida. O que garante as promessas é que Jesus conquistou lá na cruz. Ele já conquistou. Não é por mérito meu e nem seu, porque nós fracassamos. Todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos o alvo.
De alguma maneira, ou pecamos com os olhos, ou pensando, ou pelo que ouvimos, ou falando, de alguma maneira nós fazemos coisas erradas. Nós não somos todos certinhos como a gente pensa. A gente erra muito, mas Deus nos ama mesmo assim. Ah, eu vou explicar isso. Não tem explicação, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual maneira? Olhe para você, Ele te ama. Mas como é que Ele... Não sei. Não sei. Derrama esse amor na vida dos outros. Essa é uma melhor maneira da gente retribuir um pouquinho do amor que Deus nos deu. É a gente transbordar o amor dele na vida dos outros. Como é que a gente retribui um pouco? Transbordando na vida dos outros. Fazendo uma coisa para Deus? Não, porque Deus não precisa de nada. O que eu posso dar para Ele que já não seja dele? O que eu vou poder fazer? Vou fazer alguma coisa com Deus porque eu tenho que ficar bem na fita. Não resolve. Não resolve. Não tem nada que nós façamos aqui que Deus já não tenha sido dele. O que eu preciso só é transbordar Ele na vida dos outros. É a única maneira. Não tem uma segunda, uma terceira, uma quarta. A única maneira de nós retribuirmos é transbordar na vida dos outros. Então, se você falar de Deus, de Jesus, abençoar a vida de um, você já está transbordando o amor dele na sua vida. Glória a Deus. Esse é o nosso trabalho. Aí então eles obtiveram promessas. Fechar a boca de leões, extinguir a violência do fogo, escapar a fio da espada, da fraqueza, olha só, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. E aí vai dando uma lista enorme do que aconteceu com esse povo. Enorme. Agora vai lá para 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Quero terminar com esse. Veja bem, não perca aqui o raciocínio. A fé atua pelo amor. O amor não é um discurso. O amor não é o que nós dizemos. O amor é o que nós fazemos. Compreendeu? Amar não é o que eu digo. É importante dizer que ama? Claro que é. Mas não é isso o amor em si. Você dizer que ama é um endereço. Mas se você chegar lá, é o destino. Quando você fala, é importante. Você ligou o GPS, o Waze, mas chegar lá é que é de verdade o destino do amor. É quando você realmente faz. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios 13. Ele está falando sobre os dons, o capítulo 12, ele dá uma lista de dons e valorizando bastante os dons. E quando ele chega no finalzinho do 12, ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí ele entra no 13. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu dos anjos, mas se eu não tiver o quê? Amor. Se eu não tiver amor, vai ser que nem um bronze que bate ali e faz aquele eco e depois já passa. Versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, veja bem aqui, veja bem, a fé atua pelo amor. Então mesmo que eu tenha uma fé enorme, tamanha fé, mas se a fé não tiver, que seja a ponto de transportar amor, se não tiver amor, nada serei. Já pensou? É um exemplo tão extremado, mas como está na Bíblia, eu acredito que tem, que nós temos que aprender a lição que está aqui, porque os exemplos são muito fortes. Olha só, se não tiver amor, nada disso vai valer. Versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os povos, imagina se pegar tudo que você tem, distribuir para os povos, e ainda que você entregue o teu próprio corpo a ser queimado, mas se não tiver amor, não resolve nada. Nada disso vai me aproveitar. Olha só como é forte isso. Aí no versículo 4, ele começa agora a dar uma clareza mais sobre esse amor. Ele começa a dar uma distinção melhor sobre o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não tem inveja, né? Ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não se ufana e não se vangloria, não se conduz inconvenientemente. É que essa versão que estou usando hoje aqui é atualizada, conforme a versão que se usa e tem outras palavras, mas o significado é o mesmo. Não se conduz inconvenientemente, tipo assim, não maltrata, né? Não procura os seus interesses,
Não fica ali brigando pelos seus interesses, seus direitos. Não se exaspera, não trata a outra pessoa com secura, e não se ressente do mal. Gente, não se ressentir do mal, até do mal não se ressentir, é bravo, é ou não é? Porque a nossa tendência, quando é o mal, a gente quer revidar, a gente já quer dar uma paulada, a gente já quer retribuir, a gente já quer dar o troco, né? Não se ressente nem do mal. Versículo 6. Não se alega com a injustiça. O que eu tenho visto de gente imatura, que dizendo assim, mas olha só agora, torcendo para que de repente o governo dê errado, só porque ele era de direita. Gente, nós estamos tudo no mesmo barco, nós estamos todos no mesmo avião. Mudou o piloto, mas o avião é o mesmo, o país é o mesmo. Vamos torcer agora, no mínimo orar, como diz a Bíblia, orar para as nossas autoridades, mas jamais amaldiçoar quem está lá agora. Mas se ele fizer errado, deixa que Deus puna, deixa que Deus puxa o tapete, já puxou lá atrás quando fizeram muita caca e Deus trocou. Mas jamais nós vamos torcer contra, vamos ficar assim, viu, bem feito, agora faz o L, e aí agora não sei o que. Gente, nós somos cristãos, cristão não pode se alegrar com a injustiça, vamos se alegrar com a verdade, vamos se alegrar com o reino de Deus, vamos se alegrar com as coisas boas. Gente, é tão triste ver o que fizeram no nosso país esses dias, e ainda um monte de gente lá se denunciando como se fossem evangélicos. Eu tenho vergonha de dizer que sou evangélico, tenho vergonha, prefiro que me chame de cristão, mas não de evangélico. Isso não é comportamento de gente que entende Bíblia. A palavra de Deus não ensina isso, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito, não é pela imposição, mas é pelo amor, não é pelo grito, não é dessa forma. Então como é que nós vamos servir a Deus? Como é que a fé vai agir? Pelo amor. Nós temos que trabalhar com amor, não com ódio. Hoje ficou tão complicado pregar o Evangelho por causa dessa briga que tinha aí esses anos. Então nós precisamos mudar isso. A nossa atitude tem que ser o que a Bíblia diz. Nós não temos que se conduzir inconvenientemente, não procurar os nossos próprios interesses, não se exaspera, não se ressentir do mal, não se alegrar com a injustiça, mas regozijar-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas o amor jamais acaba. Agora profecias vão desaparecer, línguas vão cessar, havendo ciência também vai passar, porque em parte a gente conhece, em parte nós profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, que é a segunda vinda de Cristo, então o que é em parte vai ser aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então hoje nós precisamos crescer, parar de falar como menino, se comportar como menino. Vamos ter um comportamento de gente que entende de Bíblia, que entende dos princípios de Deus, e refletir isso na sociedade, para que o nosso meio possa ser mudado. Amém? Versículo 12, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, ainda está conosco, né? A esperança está conosco, e o amor, certo? E esses seis, porém, o maior desses é o amor. Por quê? Porque o amor faz com que a fé funcione. A fé atua pelo amor. Não adianta você dizer que tem fé, mas não tem amor. E o amor é você não desistir. Então, enquanto respira, tem chance qualquer pessoa. Enquanto respira, ame. Mas ame servindo. Facilite a vida. Ajude de alguma maneira. Isso é cristianismo. Fora disso é religião. Fora disso é religião. Esse é o nosso trabalho. Então é facilitar a vida. É facilitar, é abençoar. Nosso trabalho é ser abençoador. Agora é hora de abençoar o país. É hora de abençoar o nosso estado, abençoar nosso prefeito, abençoar a governadora, abençoar quem está de presidente, pedir que Deus tenha misericórdia, que livre ele de fazer corrupção, livre ele de voltar a fazer o que fizeram no passado, que Deus dê graça para que eles façam o melhor pelos pobres, pelos mais carentes, os mais necessitados, que promovam justiça. Vamos se alegrar com a justiça. Nós vamos ficar tristes quando acontecer coisas erradas e vamos para a oração, dizer: Deus, tem misericórdia, estão roubando a nossa nação, coloca a tua mão. Isso nós podemos fazer, devemos. Amém? Mas jamais falar mal. Não vamos falar mal do barco que nós estamos dentro. Não vamos ficar dando soco na vidraça do avião que nós estamos voando junto. Misericórdia, daqui a pouco quebra o vidro dentro de não sei como é que chama aquilo, dentro daquele vento lá, e o avião cai. Vamos ser aqueles que ajudam, aqueles que facilitam. E assim é em tudo. Assim é em tudo.
para que a nossa postura na sociedade seja uma postura de amor, e não uma postura de julgamento, não uma postura de crítica. Viu? Viu o que aconteceu? Bem feito! E não sei o que. Gente, jamais isso na nossa linguagem, jamais isso nas nossas redes sociais. Vamos lembrar que todo lugar que nós estamos, nós vamos ser um bom perfume de Cristo. Nós vamos ser um perfume gostoso. Vamos ser um perfume que as pessoas sintam o nosso cheirinho e digam, que povo amoroso. Ontem nós escutamos um podcast, né? Uma pastora, não sei se alguém de vocês já ouviu, pastora Thalita, não sei o sobrenome, Pereira, acho que é, né? Pereira. Que mulher abençoada, nunca tinha ouvido ela. Que mulher abençoada. Olha, as mulheres que puderem escutar ela, você não vai se arrepender. Ela fala toda engraçadinha, né? Aquele sotaque nordestino. Então tem hora que você não consegue entender o que ela fala, porque ela fala muito rápido, né? E ela é 1000 volts, aceleradíssima, né? Mas precisa ver, a igreja deles começou num bairro, numa cidade pequena, num bairro pobre, dos pobres, dos pobres, dos pobres. E lá Deus foi fazendo, ficaram conhecidos, eles são ainda, né, uma igreja batista, eles ficaram conhecidos como igreja do amor. Já pensou que lindo? Pensou que lindo? As pessoas olhar assim, olhar para o ministério caminhando com Jesus, que igreja? Aquela igreja do amor, aquela igreja que eles se importam, que eles não falam que amam, eles mostram que amam, eles ajudam, eles socorrem, eles estão juntos em qualquer horário. Isso é cristianismo. Que nós sejamos conhecidos pelo amor, não por aqueles que julgam, que criticam, que sempre tem que meter a lenha nos outros. Não vamos ser vistos assim. Vamos ser vistos como uma igreja que ama. Amém?